A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma escola aqui pelo canal Casa do Pão. E a proposta dessa série de vídeos é comentar a lição da Caleu, a editora aqui da cidade de Blumenau, que presta serviços para a Igreja Assembleia de Deus. O tema desse trimestre, o terceiro trimestre de 2025, é o fruto do Espírito Santo, que está ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, temperança e domínio próprio. E hoje a lição número 5, do dia 3 de agosto de 2025, com o tema Paz, o resultado da vida no Espírito. E o texto-chave se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E a introdução da nossa lição: paz, no termo conhecido no português, seria ausência de guerra, tranquilidade interior, harmonia e acordo e reconciliação. Numa época marcada por conflitos armados, desigualdade social e polarização política, a busca pela paz se torna um desafio e uma necessidade fundamental. Mas por que o ser humano, que já adquiriu tanto conhecimento, conquistou tantos avanços tecnológicos, não consegue viver em paz? É porque está longe de Deus. E quando eu digo longe de Deus, é porque não se deixa governar por Deus. E mesmo com tantos progressos, a cada era que passa, mostra o quanto precisa de Deus para adquirir essa paz necessária. A paz que vem de Deus, não obrigando as pessoas a viverem um cessar-fogo, mas introduzindo no seu interior a paz vinda do Espírito. E é essa paz que vou comentar hoje. Parte 1 da nossa lição, entendendo a paz como parte do fruto do Espírito. E a primeira parte da parte 1, a satisfação de obedecer a Deus e a sua palavra. A paz que o Espírito Santo gera em nós como seu fruto traz a satisfação, isso é, um sentimento de contentamento, e alegria, que é felicidade em obedecer a Deus e a sua palavra. O pastor Ricardo de Lima, que é o comentarista da lição, escreve que quem nasce de novo tem essa paz na vida dele, enquanto que o mundo não compreende isso. E alguns acham que os cristãos, em alguns casos, são pessoas alienadas, isso é, pessoas desconectadas da realidade. Mas, numa época em que vivemos a polarização política, o cristão vive a perfeita paz e é obediente à palavra de Deus em relação a isso, conforme Paulo escreveu. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Admosto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças, isso é, agradecimentos, por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, isso é, aqueles que governam, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então o cristão que vive em paz, ele intercede, ele ora e suplica pelos seus governantes. Ele entende que quem colocou esses governantes foi Deus, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Essa palavra ordenadas quer dizer designar para uma posição. Então é uma ordem divina, não é apenas que Deus permitiu, mas organizou e colocou em uma posição. Não é um acidente de percurso ou uma fase passageira. É uma estrutura estabelecida por Deus para uma ordem social. Essa autoridade não tem poder por si só, mas sua posição é resultado da vontade e ação de Deus. Pilatos, quando interrogava Jesus, disse para Jesus: não sabes eu que tenho poder para te mandar matar e para te soltar? Onde que Jesus responde para Pilatos: nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido dado para você.
Então entenda, toda autoridade que está nessa terra foi ordenada, foi colocada por Deus. Por isso que a função do cristão é orar, interceder, eu repito aqui, por essas autoridades. Segunda parte da parte 1, paz nas Escrituras. O significado no Antigo e no Novo Testamento. A palavra paz no hebraico é shalom, está relacionada à integridade e totalidade e bem-estar completo. É resultado de relacionamentos justos e corretos com Deus, com o seu próximo e até com a criação. A palavra shalom também envolve saúde e prosperidade. Já no aramaico é shalama, que era a língua falada por Jesus, que também denota um estado de bem-estar, plenitude e integridade. Já a palavra paz no grego, que é eirene, onde que abrange mais para nós, porque a igreja tem os seus ensinamentos praticamente no Novo Testamento. Podemos pegar o Velho Testamento, estudar, aplicar para a nossa vida com toda certeza, mas o Novo Testamento é que são os ensinamentos para a nossa vivência cristã diária. Então, como eu já falei, a palavra paz no grego é um significado que principalmente tem como ausência de guerra. Mas como a maioria dos escritores do Novo Testamento eram judeus, trouxeram o significado de shalom para o grego bíblico, como por exemplo, a paz com Deus, que está ali em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também trouxeram o significado de shalom para a paz interior, como está ali em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Está vendo que coisa linda? A paz que está em você vai deixar o seu coração guardado em Deus e até o seu sentimento. Veja que maravilhosa transformação que isso faz na nossa vida. E também significa união e reconciliação, conforme Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Porque Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, gentios e judeus, fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne, isso é, no seu sacrifício, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então veja o que a paz produzida do Espírito Santo pode trazer para o ser humano, segundo os significados bíblicos. Parte 2 da nossa lição, os diferentes aspectos da paz. A palavra aspecto quer dizer característica observável. Como você pode ver a paz que o Espírito Santo gera? E a primeira parte da parte 2, temos paz com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, como eu já citei aqui, está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra justificado quer dizer inocentado. Então, quando o escritor aos Romanos, Paulo, diz temos paz com Deus, ele está dizendo houve uma reconciliação com Deus. Estamos em paz com Deus. Deus não é mais nosso inimigo, nós não somos mais inimigos de Deus. Agora existe uma reconciliação. E como essa reconciliação, essa paz foi conquistada? O texto é bem claro, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Já em Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim: que foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Habitasse em quem? Em Jesus Cristo. Toda a plenitude de Deus, a total influência do Espírito Santo em Jesus Cristo. Aí o versículo 20 diz que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então aqui já é mais profundo, mais abrangente,
como essa reconciliação, essa paz que nós temos com Deus foi conquistada pelo sangue de Jesus na cruz, por meio dele. Então ele uniu tudo, tanto o que está na terra como o que está no céu. Foi feito a paz com Deus, não por nossos méritos, não por nossa conquista, ou porque nós resolvemos ficar em paz com Deus, porque alguém conquistou essa paz. Por isso que nós temos paz com Deus, não pela nossa religião, não pela nossa placa de igreja, mas por Jesus Cristo. E a segunda parte, da parte 2, temos paz de Deus. Antes eu falei que nós temos paz com Deus, então houve uma reconciliação. Agora nós temos a paz de Deus, que habita dentro de nós. Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele usa termos muito específicos para descrever o poder e o impacto da paz de Deus na vida do cristão. Onde ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse termo excede, a paz de Deus, que excede, quer dizer, é superior a tudo, é um nível divino. E excede o quê? O entendimento, a capacidade de raciocinar. O homem nunca, na sua mente, no seu entendimento, vai conseguir entender esse nível divino, por isso que excede todo o entendimento. E ele vai fazer o quê? Vai guardar, guardará. Essa palavra guardará é tremenda, quer dizer, proteger como uma guerra, é um termo militar, para você ver como vai estar guardado o quê? O teu coração, que é o centro da totalidade da pessoa, e os seus sentimentos, isso é, aquilo que a tua natureza humana gera em você. Aonde vai ser guardado? Em Cristo Jesus. Por isso que essa paz é poderosa, por isso que nós temos essa paz que vem de Deus na nossa vida, que ela é poderosa. Por isso que eu digo, nós podemos ir em psicólogos, em psiquiatra, conversar com pessoas, pedir aconselhamento, a ajuda de fora sempre é boa, sempre é bem-vinda, mas Cristo é suficiente. Todas as mazelas, todas as angústias do ser humano, Cristo é suficiente. Por isso que o Pedro que tinha tantos problemas interiores, era muito afoito, ele amava Jesus, mas ele era muito impetuoso. Por isso que ele escreve na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta palavra lançando quer dizer jogar para cima. Sabe qual é a ideia? Você traz um peso, um fardo e coloca e joga em outra pessoa. Então, quando Pedro diz lançando sobre quem? Sobre ele, sobre Jesus Cristo. Você joga os teus fardos diante dele, joga sobre ele os teus fardos. Ele diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Essa palavra ansiedade quer dizer dividir. Como assim dividir? A sua mente fica dividida e ela começa a ir para várias direções, tirando totalmente a sua paz, totalmente a sua segurança, totalmente a sua tranquilidade. Você fica muito ansioso, dá muito problema. Mas, como Pedro fala, jogue sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Esta palavra cuidado quer dizer preocupação. Então Deus te ama tanto que ele se preocupa com você, ele quer cuidar de você. Tá entendendo? Então, por isso que nós temos essa paz de Deus e podemos jogar toda a nossa ansiedade, esse fardo em Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Parte 3, bem-aventurados os pacificadores, vivendo como promotores da paz. A palavra bem-aventurados quer dizer felizes, prósperos, de bem com a vida. E a primeira parte da parte 3, os promotores da paz. Ali em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificadores é usada com dois termos, paz e criador. A palavra paz é plenitude, bem-estar, harmonia. E a palavra criador é aquele que produz, aquele que realiza. Então é alguém que produz a paz, não um simples mediador, alguém que faz a paz onde não existe. Não apenas evita o conflito, mas constrói pontes para restaurar relacionamentos. E também cria um ambiente de paz, manifesta e promove o bem-estar na vida das pessoas e comunidades.
não é simplesmente uma pessoa boa que todos respeitam e aceitam suas orientações. É alguém que tem a paz gerada pelo Espírito e acaba influenciando as pessoas e ambientes. Jesus, em João capítulo 8, disse: "Eu sou a luz do mundo." E depois em Mateus capítulo 5 ele disse: "Vós sois a luz do mundo." Então a igreja, como promotora da paz, como pacificadora, é aquela que cria paz em ambientes e reconstrói relacionamentos. Segunda parte da parte 3, vivendo em paz com os homens. Perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento. Jesus disse: "Amai a Deus com todas as tuas forças, entendimento, coração e alma, e ao teu próximo como a si mesmo." Então, amar o próximo é viver em paz com ele. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo escreve que, se for possível, quando estiver em vós, tende paz para com todos os homens. A paz nem sempre é possível devido à atitude do outro. O cristão quer a paz, mas se o próximo não quiser, o que resta é só orar. Já no capítulo 14, versículo 19, Paulo diz: "Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e edificação para uns com os outros." Essa palavra sigamos quer dizer ir atrás, e a palavra servem quer dizer coisas úteis. Fazer escolhas que construam bem-estar uns com os outros. Frases como "estou no meu direito", "estou na minha razão", às vezes trazem mais problemas do que soluções, onde que a paz é que constrói a verdadeira comunhão entre as pessoas, a paz gerada pelo Espírito. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, escreve: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus." A paz está no mesmo nível da santificação, e seguir quer dizer um esforço contínuo, onde que não devemos esperar pela paz, mas persegui-la com diligência, isso é, usando toda a tua força e toda a tua vontade. Terceira parte da parte 3, pregando a paz, isso é, anunciando a paz. A proclamação da paz é parte inseparável da missão cristã de pregar as boas novas. Paulo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, no versículo 15, quando ele fala da armadura do cristão, ele relaciona calçados os pés com o evangelho da paz. Paulo usa o termo militar para explicar a prontidão do cristão. Como o soldado precisava de um calçado firme, na época usavam tarraxas como uma chuteira de futebol, o cristão tem o evangelho da paz, a firmeza de estar fundamentado na paz que vem do Espírito. A paz do mundo é apenas um sentimento, mas aquela gerada pelo Espírito em nós se torna uma mensagem ativa a ser levada aos outros. Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 17, que vindo Jesus, evangelizou, isso é, trouxe a boa notícia, a paz a vós que estavais longe e os que estavam perto. A obra de Cristo rompeu barreiras e anunciou a paz, mostrando que o evangelho é uma mensagem de reconciliação do homem com Deus e dos homens com os homens. Concluindo a nossa lição, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." A palavra deixar, quando Jesus diz deixo-vos, é transferir. Jesus transfere a sua paz na vida das pessoas, a paz que vem do Espírito. E essa palavra mundo é o sistema desse mundo, o sistema material, o sistema emocional, tudo está corrompido. Então, quando Jesus diz a paz, não a paz que o mundo dá, ele está dizendo não a paz que o sistema do mundo dá. Por isso que ele diz: "Não se turbe, nem se atemorize o vosso coração." Essa palavra turbar quer dizer ficar agitado internamente, quer dizer ficar muito inquieto. E a palavra atemorizar quer dizer ficar tímido, ficar com medo, ficar paralisado. Então Jesus orienta os seus discípulos a ficarem com a paz que ele dá. E essa paz não deixaria eles inquietos, não deixaria eles com medo, não deixaria eles paralisados. Eles seriam pessoas com a paz que vem do Espírito. Por isso que Jesus diz no capítulo 14, no começo ali, no primeiro versículo:
Não se atemorize nem fiquem inquietos. Credes em Deus, crede também em mim. Porque Jesus é a fonte de toda a paz, que é gerada pelo Espírito em nós. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esse breve comentário. No próximo final de semana estarei aqui comentando a lição número 6. Longanimidade. Como o Espírito nos capacita a não revidar. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Tchau.